Shalom, Rabeirinho, tudo bem? Bem-vindos ao curso Netzer. Esse é o primeiro módulo do curso que nós falaremos aqui sobre um assunto muito importante, um assunto muito vasto, por isso nós separamos em 8 porções, em 8 capítulos desse módulo, né? E o tema é Yeshua HaMashiach no contexto judaico original. Então, o que falaremos nesse curso? Para aqueles que têm vontade de se inscrever, ainda está em tempo, né? O curso começa amanhã, dia 23 de março, às 8 horas da noite até às 10, todas as terças e quintas, das 8 às 10 da noite. Então, para que a gente não demore mais, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desse curso. No primeiro capítulo, nós vamos tratar de temas como Yeshua existiu? É um ataque constante que os anti-Yeshua fazem em cima desse tema, né? Porque se a gente defende tanto que Yeshua é o Mashiach, a primeira coisa que a gente tem que saber é se ele existiu. Temos provas disso. Então, nesse capítulo falamos de coisas como os argumentos que confirmam o Yeshua histórico. Quem foram os miticistas, aquelas pessoas que criavam mitos sobre a figura de Yeshua, né? Se Yeshua é ou não é cópia de mitos pagãos. Se existem fontes externas a Brit Hadashah que falem sobre Yeshua, se algum historiador antigo comentou sobre Yeshua, né? Os evangelhos, a Bessorá, a Brit Hadashah, é considerado uma prova digna, histórica, né? Para que a gente possa fazer uma pesquisa, uma inquisição, uma partir de uma prerrogativa histórica de que são documentos confiáveis, né? Depois, quais foram as tradições orais sobre Yeshua? Teve várias tradições orais e nós vamos ver isso em detalhes, né? E depois, qual era o consenso da ampla maioria dos pesquisadores no mundo inteiro da Brit Hadashah? Pesquisadores, acadêmicos, eruditos, rabinos também, pessoas que pesquisam a fundo, até mesmo agnósticos e ateus. O que eles falam? Aqueles que pesquisam a sério, o que eles falam da pessoa de Yeshua, né? Isso nós vamos ver nessa primeira parte do curso. Na segunda parte, nós vamos ver os historiadores, né, do primeiro e do segundo século e o Mashiach, Yeshua. Testemunhas que eram netzarim ou cristãs, que falaram sobre Yeshua, e também não cristãs ou não seguidoras de Yeshua. Quem foram esses, né? Então a gente vai falar bastante sobre quem foi Flávio Josefo, o que ele falou sobre Yeshua, o que ele falou sobre Yaakov, irmão de Yeshua, quem foi Plínio Jovem, Celso, Cornélio Tácito, Suetônio, Marabá Serapion, Luciano de Samosata, Egésipo, Talo, o que foi dito no próprio Talmud, Clemente de Roma, Flegão, Júlio Africano, Justino Marte, Tertuliano, Inácio de Antioquia. Tudo isso na segunda parte. Nós vamos conhecer um pouco mais quem foram os principais historiadores que falaram sobre o Mashiach, Yeshua, ou sobre os movimentos associados ao seu nome. Na terceira parte do curso, nós vamos falar sobre a expectativa messiânica judaica no primeiro século e quais eram as seitas do judaísmo primitivo. Então, a primeira parte dessa terceira parte nos diz o seguinte: como era o Messias esperado pelo judaísmo no primeiro século? Qual era a visão judaica de um Mashiach? O que se pensava naquela época, no primeiro século, não nos séculos que vieram depois, né? O problema do Messias sofredor e do rei Messias. E aí, como é que pode conciliar essa história? O que aconteceu na história judaica? Porque a Tanakh inteira vai dar dica de que tinha um Messias que sofria. E de repente esse mesmo Messias parece que ele tinha que vir como rei. Então isso deu um nó na cabeça do judaísmo do primeiro século. Como pode alguém que vem para sofrer e morrer, depois reinar como rei? E o seu reino nunca ter fim? Percebe? Então esses debates foram muito importantes para o judaísmo do primeiro século. E nós vamos tocar nisso em detalhes. Nós vamos falar ainda sobre quem eram os perushim, os fariseus, os saduquim, os saduceus, né? Quem eram os zelotes,
E quem eram os essênios? E o que foram os manuscritos do Mar Morto? Tudo isso na terceira parte do curso. Na quarta parte, nós vamos tratar então da vida do Mashiach, né? O nascimento, a vida, a unção e o ministério de Yeshua dentro do seu contexto judaico. Muita coisa que se sabe sobre Yeshua vem de um contexto posterior cristão. Nós vamos aqui fazer um movimento inverso, ver isso dentro do contexto judaico, né? Então, primeiro, a data do nascimento de Yeshua, o nascimento foi virginal ou não foi virginal? O que os rabinos dizem a esse respeito? Quem foram os magos? Né? A linhagem davídica. Se a gente quer confirmar alguém como Mashiach, temos que confirmar a linhagem davídica. Confirmações não refutadas em Egésico sobre o filho de Davi. Então tem tantas coisas que nós vamos citar sobre a linhagem davídica que é muito importante sabermos. Depois, a transfiguração. O que foi isso? Para que serviu isso? A imersão do Ruach HaKodesh. O que foi a imersão dele? Para que ele passou por aquilo? O que foi a descida do Ruach HaKodesh? E qual foi o relacionamento de Yeshua com a Torá? Né? Depois nós vamos aprofundar um pouco mais. Yeshua é o quê? Deus ou homem? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como dizem por aí. E nós vamos mergulhar a fundo dentro de um ponto de vista judaico para entender esse conceito melhor. A vida de Yeshua analisada por um rabino, nós vamos ver aprofundadamente que alguns escolares, alguns rabinos eruditos, que falaram sobre a vida de Yeshua, analisada do ponto de vista de um rabino. Né? Na quinta parte, nós vamos aí já para a conclusão da obra da vida de Yeshua. Nós vamos falar sobre a crucificação e a morte de Yeshua e o conceito judaico do servo sofredor. Por que o Messias precisava morrer? A expiação pelo sangue e a mudança de sacerdócio. Vamos também falar de uma análise médica, porque tem muitos anos que Yeshua fala, mas ele nem morreu no madeiro, ele ficou ali ferido um tempo, depois ele fugiu. Vamos ver se é verdade? Agora nós vamos pegar depoimento de médicos, analisando um processo de crucificação, para ver o que eles dizem a respeito, se era tranquilinho assim mesmo, ou se era outra coisa. Né? Depois disso, nós vamos para algumas perguntas que têm incomodado muito o judaísmo ortodoxo. Por exemplo, o Eterno aceita sacrifício humano? Será? E o que os rabinos dizem sobre isso? Né? Como a morte de Yeshua nos concede a vida eterna? Como assim, vida eterna? Por que só Mashiach poderia nos dar vida eterna? Né? O que a sabedoria judaica ensina sobre a morte do servo sofredor? E vamos ver também eventos na história judaica no ano 30 que atestam que o sacerdócio do Mashiach agora entrou em vigor e não mais a forma antiga prescrita pela Torá. Então nós temos testemunhos de historiadores e até do próprio Talmud, mostrando que a partir do ano da morte de Yeshua, o Eterno passou a não mais receber os sacrifícios de Yom Kippur, lá no templo que ainda estava de pé. E pelos 40 anos seguintes, o Eterno continuou não recebendo mais os sacrifícios. Depois disso, nós vamos analisar os principais fatos que corroboram a ressurreição de Yeshua. As profecias na Taná que previam a ressurreição do Mashiach e a importância da ressurreição. Muitos anti-Yeshua também atacam nesse ponto. Dizem que não existia nenhuma profecia que falasse que o Messias tinha que ressuscitar. E nós vamos mostrar que eles estão muito enganados, porque existem dezenas de profecias que mostram que ele não só tinha que morrer, mas como ressuscitar. O que os acadêmicos e eruditos falam sobre a ressurreição de Yeshua? Vamos fazer uma análise histórica dessa ressurreição. Vamos tratar depois um pouquinho sobre o cenário da ressurreição, o túmulo e o sepultamento. Como é que foi isso? Depois, a pedra, aquela grande pedra, e o selo de Pôncio Pilatos. O que foi isso? Depois,
que foi a guarda romana que tomou conta do túmulo? E o que aconteceu com os discípulos? Né? E para finalizar essa sexta parte, as aparições após a ressurreição e a gigantesca mudança de atitude dos discípulos. Isso foi a marca, o selo do início da grande obra do Mashiach Yeshua, que já dura 2000 anos. Na sétima parte, nós vamos ver o início da propagação da fé no Mashiach Yeshua e o surgimento das primeiras distorções doutrinárias. Como é que surgiu a helenização, o gnosticismo, né, e etc. Nós vamos ver também a doutrina original da Kehilá primitiva. O que eles criam na Kehilá primitiva, na congregação primitiva? E os dogmas cristãos posteriores que foram enxertados. O testemunho diegésico, os primeiros líderes das Kehilot, o processo de helenização e a influência grega na transmissão, distribuição e impacto na doutrina da Kehilá primitiva. A ameaça doutrinária do gnosticismo. Você vê que até o Rabino Shaul atacava muito o gnosticismo, mas hoje a gente fala de leve o que é o gnosticismo e a gente ouve falar dos nicolaítas, não é verdade? Quem foram esses? O que eles pregavam? O que era esse gnosticismo? E nós vamos ver que o cristianismo moderno está impregnado desse tão famoso gnosticismo que era tão combatido pelo próprio Rav Shaul e se tornou parte de dogmas do cristianismo. Né? Depois disso, nós vamos ver o impacto das doutrinas romanas na Kehilá primitiva. Agora é a vez de Roma, não mais da Grécia. O que Roma fez? Qual foi a influência que trouxe? E depois o processo de espalhamento da Brit Hadashah no mundo antigo, sua preservação textual e a origem dessas múltiplas variantes textuais que nós vemos na Brit Hadashah. Bom, para finalizar, nós temos uma oitava parte, que nós vamos tratar então da origem do cristianismo. Quais foram os credos católicos? Como é que surgiram esses credos católicos? Como é que foi a doutrina da Trindade? Como é que ela nasceu? E nós vamos analisar esse tema do surgimento da doutrina da Trindade, do cristianismo per se, ou seja, por si próprio, tendo como base qual era o corpo doutrinário da Kehilá do Mashiach no primeiro século e o que virou isso quando surgiu o cristianismo, quais foram as doutrinas que mudaram, o que foi acontecendo. Ok? Então, esse curso ele vai ter uma duração aproximada de 6 meses. É um curso bem vasto, mas é só o primeiro curso. Nós temos ainda 6 outros cursos, serão 7 cursos no total, e nós estamos começando amanhã esse primeiro curso. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. O curso começa amanhã. Quem entrar depois, também não se preocupe. As aulas ficarão gravadas. A única coisa é que a pessoa vai perder a oportunidade de interação. Aqueles que entrarem depois. Os que entrarem na hora, a gente vai poder conversar sobre dúvidas, tudo isso lá no curso. Então amanhã a gente já vai ter essa primeira aula, né? Aqueles que já se inscreveram vão ganhar o acesso ao curso e espero vocês lá. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre Yeshua HaMashiach dentro do seu contexto judaico original, estamos aqui, estamos às ordens. Ok? Shalom, shalom.